Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje a gente vai falar de espumante brasileiro, numa degustação às cegas, comparando os espumantes brasileiros com champanhes. É isso mesmo. Bom, é o seguinte, eu vou abrir aqui 3 grandes espumantes brasileiros, junto com 2 champanhes. Sendo que um champanhe, um padrão aqui, champanhe, vocês vão ver, um velho que clicou, e o outro é um grande champanhe, né? O que a gente quer saber com isso aqui? Será que os brasileiros são competitivos? Quem é melhor? Se não dá para os brasileiros encararem, pelo menos qual é o brasileiro que é melhor? Bom, a gente vai descobrir tudo isso. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar brevemente como é feito o espumante. Existem algumas formas diferentes de produzir o espumante. A forma utilizada pelos espumantes mais consagrados do mundo é o que chama de método tradicional. Todos esses vinhos, todos esses espumantes que a gente vai abrir aqui são feitos pelo método tradicional. O que consiste esse método tradicional? Bom, primeiro se prepara um vinho normal, como qualquer outro vinho, com algumas particularidades. Uma, o vinho tem que ter baixo álcool, e vocês já vão entender por quê. Segunda, ele tem que ter bastante acidez, porque do espumante se espera refrescância. Então são as 2 características básicas desse vinho inicial, que se chama vinho base para a produção de espumante. Aí depois que está feito esse vinho base, eles colocam na garrafa, e eles vão colocar na garrafa levedura e açúcar. Levedura é o que transforma o açúcar em álcool, então isso vai acontecer dentro da garrafa. E como a garrafa está fechada, a pressão, as borbulhas vão ficar lá dentro. E como eu disse, o vinho base tem que ter pouco álcool, porque quando se coloca isso, faz mais açúcar, mais levedura, vai aumentar o álcool do vinho. Então aquele vinho base tem que ser com pouco álcool. E uma coisa interessante é que depois que acaba essa fermentação na garrafa, os grandes vinhos, eles deixam isso parado lá, ou seja, essas leveduras que transformaram o açúcar em álcool, elas morrem, ficam lá, mas elas liberam, tem umas reações químicas lá e elas liberam sabores para o vinho, sabores que são muito valorizados, sabores que lembram muito padaria, vocês vão ver aqui, tipo pão, fermento, esse tipo de coisa, né? No final, ainda tem o que eles falam que é dosagem. Dosagem, sim, o espumante está pronto, aí eles vão tirar aquelas leveduras mortas lá de dentro e vão fazer essa dosagem. O que é essa dosagem? Basicamente é acertar o nível de açúcar. Se o vinho é o nature que se fala, vocês vão ver aqui, que não tem açúcar nenhum, nada é feito. Se quer que o vinho seja brut, seja DMC, que vai se colocar um pouquinho de uma solução doce lá, né? Então é isso. Bom, e tem um detalhe aqui, se você quiser saber mais detalhes como é que se produz espumante, tudo isso que eu falei com bem mais detalhe e ver todas essas outras formas que tem de se produzir espumante, assista um vídeo nosso que se chama Como é feito o espumante, tá aí a capa dele, deem uma procurada lá no canal que vocês acham. Bom, falar agora de nível de doçura dos espumantes no Brasil. A legislação brasileira coloca essa ordem aqui, vocês estão vendo. É nature, então nature é o que não se adiciona açúcar. Aí o extra brut, o brut, que eu acho que é o que mais acontece no mundo todo, principalmente champanhe, é o que é mais famoso, porque como esses vinhos têm muita acidez, um pouquinho de açúcar ajuda a equilibrar. Mas o brut ainda é um vinho considerado seco. Ele está lá no limite de seco, mas ele é seco. Aí depois vem o seco, o meio doce, o suave e o doce. Então esse é o grau de crescente de doçura do vinho. Outra coisa que eu quero falar para vocês, qual que é a melhor taça para beber um espumante? Vocês vejam aqui nessa foto, eu coloquei aqui 4 tipos de taça, né? A primeira que se chama de flute, né? Então aquela retinha ali. A segunda é a tulipa. A terceira é uma garrafa, uma taça mais clássica, né? De se beber vinho, uma taça mais tradicional. E a última é aquela taça mais bojuda. Então, qual dessas taças é melhor? Bom, o que afeta, como que a taça afeta o vinho espumante? É que as borbulhas, quando saem, elas trazem aromas, vêm para o nariz. Então, ter aquelas borbulhas ajuda muito a sentir os aromas do vinho. Então, aquela taça flute, que é a compridinha, as borbulhas saem com mais velocidade. Então, isso é bom. Só que ela tem um problema. A área dela é muito pequena. E o que solta aroma do vinho é o vinho em contato com o oxigênio. Por isso que se gira a taça para beber o vinho, né? Se gira a taça, se sente o aroma, porque aí fica mais vinho em contato com o oxigênio. Como essa flute, o diâmetro dela é bem menor, ela tem menos ar em contato com o oxigênio. Portanto, embora as borbulhas sejam boas, não vai sair tanto aroma assim. Se pegar lá no outro extremo, aquela última taça, aquela taça bojuda lá, que é uma taça que se fala que é a taça de Borgonha, que se usa muito para Pinot Noir, para Chardonnay. Então, aí tem bastante área de vinho em contato com o oxigênio, então tem bastante aromas. Só como ela é bojuda, o vinho se espalha lá dentro e as borbulhas não vão sair com a mesma velocidade que elas sairiam, por exemplo, daquela flute, né? Rapidamente, aqui tem uma pesquisa que eu encontrei dizendo assim, onde os aromas do vinho, do espumante, são mais presentes, ou seja, são mais intensos. Então vocês vejam aqui,
A flute é a que tem menos aromas intensos, então nesse caso seria menos adequada, né? E aquela bojuda também não está ali entre as melhores, ficou a segunda pior. Então estaria entre aquelas duas ali, a tulipa e a taça padrão, né? Então a taça padrão, na realidade, aqui é a que está melhor. Então quando for beber um espumante que você quer prestar atenção nele, que é um grande espumante, a recomendação é beba numa taça normal de vinho. Se está lá numa festa, ninguém está prestando muita atenção no espumante, a flute é muito mais charmosa, é bonita, vê aquelas borbulhas todas subindo, né? Mas então é isso aí, gente. Agora é o seguinte, então agora eu vou explicar para vocês quais são os vinhos, né, que eu selecionei. E eu vou começar por um champanhe, aliás é um grande champanhe, né, que é o Moët Chandon Grand Vintage 2013. Né? Bom, primeiro assim, champanhe, a grande maioria é não safrado, então não tem a safra, esse aqui é safrado. O não safrado, eles misturam várias safras, são ótimos vinhos, mas o vintage está um nível acima. Então esse aqui é um vintage, é uma safra, só se fazem safras especiais, né? E esse aqui é um champanhe vintage extra brut, então o mais seco é o nature, ele está um pouquinho acima, então ele é mais seco que o brut, né? E aqui está dizendo que o degorgement, então quando aquilo lá quando o vinho foi colocado para venda, foi em 2021, e esse vinho é em 2013, né? Então ele ficou 8 anos lá, né? Então ele ficou muito tempo, ele ficou quase 7 anos em contato com as leveduras mortas. Então isso gera muito daqueles aromas que eu falei, né? Aqueles aromas mais de fermentação, de padaria, né? De pão, de brioche, né? E isso é muito valorizado nos espumantes, né? Esse vinho aqui ele tem 2,5% de álcool. É normal o espumante ter álcool mais baixo, né? Porque a gente quer uma refrescância, então não quer um vinho com muito álcool. Então 2,5% é meio que um padrão aqui para espumantes, né? Às vezes até menos. Esse aqui tem 41% Chardonnay, 38% Pinot Noir e 21% Meunier. Meunier é uma outra uva que é muito usada em champanhe. Fora de champanhe ela não é tão usada assim, mas ela é uma terceira uva lá para a produção de champanhe. Chardonnay e Pinot Noir são as mais valorizadas lá em champanhe. Né? Notas do produtor. Ele fala que tem uma cor levemente dourado, fala que as bolhas são persistentes, aromas de castanhas tostadas, pão tostado, mel, torrônio. Então veja aqui aromas que provavelmente vêm daquele tempo que ele ficou lá em contato com as borras, né, com as leveduras mortas. Né? Esses aromas de castanhas tostadas pode sair daí, pão tostado com certeza, torrônio sai daí também. Bom, além disso ele falou que tem maçã madura, pera, iodo, resina de pinheiro, então aqui uns sabores não é tão normal se deparar com eles, né? Fala que tem uma acidez viva, então tem bastante acidez. Champanhe é famoso pela acidez, é uma região muito fria, então tem muita acidez dos vinhos, então isso é muito valorizado no espumante. Né? Textura granulada, né? Então aqui a textura é como as bolhas se refletem na boca. Então uma parte tem aquela parte visual, a parte de trazer os aromas, mas uma parte importante é como sente as borbulhas na boca. Quando eu coloco o espumante na boca, ele enche a boca assim, é porque as borbulhas não estão bem integradas, elas se soltam facilmente e não é uma sensação tão agradável. Né? Então, quando tu percebe aquela picância ali, aquele negocinho das bolhas, mas ela não te enche a boca, então essa aí tá bacana. Né? Fala que tem um final agradável com pomelo, então colocou aqui mais um aroma. Né? Bom, como eu falei, esse vinho aqui é um grande champanhe, isso aqui é um vinho bem caro. Né? Eu dei uma pesquisada no Google, o preço que eu achei aqui, o melhor preço que eu achei foi R$650, para vocês terem uma ideia. Esse é o mais caro de todos, vocês vão ver. Ó, aqui tem uma foto o cara olhando a garrafa antes de fazer aquele degorgement, ou seja, ela está lá ainda com aquelas leveduras mortas. Então olha aquele pozinho ali, aquilo são as leveduras. Isso aí normalmente se tira no final do processo lá para vender o vinho. Né? Segundo vinho, outro champanhe, é o Velvet Clicquot Brut. Como vocês veem aqui não tem safra, então aquilo que eu falei, eles fazem uma mistura de safras, né? Isso é um nível abaixo do vintage. O vintage é aquele safrado. Que 12% de álcool, 50% Pinot Noir, 30% Chardonnay e 20% Meunier. Então as mesmas uvas em proporção diferente. Aqui tem um pouco mais de Pinot, né? Na outra tinha um pouco mais de Chardonnay, mas a outra era bem equilibrada. Aqui está um pouco menos equilibrado. Fala que eles utilizam 45% de vinhos reserva. O que são vinhos reserva? São aqueles vinhos de outra safra, que eles usam para misturar várias safras. Então é isso aqui. E eles falam que eles usaram aqui nesse vinho de 50 a 60 vinhos diferentes. Não é que são de 50 a 60 anos diferentes, porque eles têm vários vinhos de cada ano lá guardado. Né? Então aqui pode ter alguns poucos anos, mas vários vinhos diferentes que eles fazem o blend e produzem esse vinho. Né? No site lá não menciona o tempo que ele ficou sobre as leveduras, mas o mínimo em champanhe é 12 meses. Então isso aqui tem pelo menos 12 meses. Né? Notas do produtor. Cor amarelo dourado, então aqui está com mais cor. Né? Efervescência fina e persistente.
aromas de pera, maçã, pêssego, tangerina, pomelo e brioche. Então vocês vejam, aquele outro ele destacou bastante aqueles aromas de padaria. Esse aqui de aroma de padaria botou só esse brioche aqui. Então, porque ele ficou menos tempo nas borras lá do que o anterior. Eu fiz uma pesquisa Google aqui, eu achei esse vinho aqui por R$ 400. Então, é o mesmo espumante básico, ele é caro. Agora, esse aqui é um espumante das grandes casas. Tem champanhes de pequenos produtores que são muito bons e tem preços melhores que esse aqui. Um dia eu ainda trago um desses aí para vocês verem. Como é o Veuve Clicquot e o filme acabou de passar, passou há pouco tempo aí, aqui está um cartaz do filme aqui que é sobre o filme sobre a vida lá, que acabou herdando a vinícola aí fez ela ficar famosa e crescer, né, que é a Viúva Clicquot. Próximo vinho que eu vou falar aqui, Miolo Iride 2012. Então esse aqui é um dos grandes espumantes brasileiros, né? O Miolo Iride, esse nome vem porque ele é o nome da mãe dos fundadores lá da Miolo, né? Então é a mulher do Giuseppe, quando eles chegaram no Brasil, que ganharam lá a primeira terra, então era o Giuseppe e a Iride, né? Bom, esse espumante ele é DO Vale dos Vinhedos, quer dizer que ele é produzido lá no Vale dos Vinhedos, que é lá na região lá perto em torno lá de Bento Gonçalves, né? Ele é Nature, o outro a gente ouviu um Extra Brut, um Brut e um Nature. Nature é o mais seco, eles não colocam açúcar. Depois vem o Extra Brut, que era aquele 2013, e o Veuve Clicquot era Brut, né? 12% de álcool, né? Então de álcool está igual ao Veuve Clicquot. Aqui 75% Pinot Noir e 25% Chardonnay. Então esse aqui é dos que a gente viu até agora que tem mais Pinot Noir. Isso muda um pouquinho o jeitão do vinho, né? Lembrando, Pinot Noir é uma uva tinta, mas é possível fazer vinho branco de uva tinta. Como? A cor está na casca. Então a uva chega lá na vinícola, eles pressionam a uva e já separam imediatamente a casca daquele suco lá e o suco não pega a cor da casca. Então o vinho fica branco, né? E esse vinho aqui ele ficou 10 anos sobre as leveduras, mais tempo que o Chandon, né? O Chandon lá, aquele Moët Chandon, ficou 7 anos. Esse aqui 10 anos. Então, tem alguns outros grandes espumantes brasileiros, mas eu escolhi esse até por essa característica, que é um tempo muito longo para ficar sobre as leveduras. Aliás, champanhe, lá tem um champanhe que fica também 10 anos, que é um Bollinger, que é um espumante muito top lá, e eles têm até como ele ficou todo esse tempo, eles até chamam de um nome diferente, né, para esse tipo de vinho, que lá é o RD, tem um nome diferente lá para caracterizar o vinho, o quão especial ele é, né. Aqui apenas 1.830 garrafas produzidas. É um vinho raro, gente. Notas do produtor. Cor amarelo dourado com tons esverdeados. Perlage fino. Perlage são as borbulhas, né? Aromas de frutas secas, brioche, mel, tostados. Brioche e tostados vem desse tempão que ele ficou aí com as leveduras. O mel já vem mais da evolução dele, né? Pô, o vinho está lá há 10 anos, né? Notas do produtor que eu estou falando, além dessas que eu falei, fala que ele é cremoso, né? Então a cremosidade, as borbulhas ajudam a dar essa cremosidade, acidez elegante, equilibrada, final persistente, né? Então depois que bebe o vinho, fica bastante tempo sentindo os aromas dele, né? Também é um vinho caro, mas embora seja mais barato que o Veuve Clicquot, né? Apesar de ter esse processo que é muito mais caprichado que o da Veuve Clicquot, ele é um pouquinho mais barato, e a pesquisa que eu coloquei no Google aqui deu R$ 380. Aí veja uma foto da Miolo, né, lá no Vale dos Vinhedos, né, é uma potência lá, é um lugar super bacana para visitar. Nosso próximo vinho, Cave Geiss Blanc de Blanc Brut, né? Cave Geiss, ela é talvez a mais renomada produtora de espumantes lá do Brasil, do sul do Brasil, lá, porque eles foram os primeiros a começar a produzir espumantes de grande qualidade, então eles fazem jus a essa fama que eles têm. Bom, esse aqui é um Brut com 12% de álcool e esse aqui é da DO Altos de Pinto Bandeira. É lá perto de Bento, é uma região próxima, mas é diferente, né? E tem uma denominação de origem particular lá que é Altos de Pinto de Bandeira. Nessa DO, sempre tiver um vinho DO Altos de Pinto Bandeira, só pode ser espumante. Esse aqui ele é 100% Chardonnay, então tá diferente dos outros, né? Ele ficou 36 meses maturando, né, sobre as leveduras. Então, a gente tem lá 7 anos no Moët Chandon, 10 anos no Miolo, 3 anos nesse aqui. O Veuve Clicquot não fala, mas é no mínimo 1 ano. Notas do produtor. Cor amarelo esverdeado, perlage fina e persistente, né? Então as borbulhas, aromas complexos de flores brancas, frutas cítricas e notas minerais.
excelente acidez e delicadeza. Ele não está chamando a atenção aqui para essas notas de padaria, mas com certeza deve ter, porque ele ficou 3 anos assim, né? O melhor preço que eu achei no Google para esse vinho foi R$190. Vejam aí as notas que esse vinho conseguiu, né? Ele conseguiu 94 pontos na Decanter. Isso aqui é uma publicação que divulga notas para os vinhos, entre outras coisas, e é muito renomado. E ter 94 pontos é um notão, gente. Então isso aqui tem uma nota de respeito. Aqui uma foto lá da Gavigais. E o nosso último vinho aqui de hoje é o RH Nature Barrica. Então aqui Nature, então nenhum açúcar foi colocado nele, né? Esse vinho, embora ele não mostre a safra no rótulo, ele é do ano 2014. Então ele tem uma safra, não está aparecendo aqui no rótulo, mas ele é 2014. E ele é aqui no visitado, aqui, que o produtor dele é paranaense, fica lá em Mariópolis, no oeste do Paraná, né? É um vinhedo que fica a 850 metros de altura, então é um lugar alto. Então o espumante, lembra, a gente quer aquele negócio que um pouco alto, com bastante acidez, então a altura, o frio ajuda muito, né? Por isso que por isso que champanhe é tão famosa, não pela altura, mas porque é um lugar muito frio, está muito no norte, né? Esse aqui é outro 100% Chardonnay. Bom, e ele tem 11,5% de álcool, tem um pouquinho menos que os outros ainda. E esse vinho, ele ficou 24 meses em barrica de carvalho americano, ou seja, aquele vinho base lá no início, que antes de ir para a garrafa, ele ficou 2 anos em barrica de carvalho. Isso não é tão normal no espumante, mas tem alguns grandes champanhes, né? O Bollinger, que é o champanhe do 007, passa bastante em madeira, o Krug, então são vinhos que passam em madeira. Talvez não tanto quanto esse, né? Porque esse foi 100% do vinho todo esse tempo em madeira, mas são vinhos que são famosos por ter essa qualidade e o vinho base passar por madeira. E esse vinho aqui ele ficou cerca de 8 anos sob as leveduras. Olha, gente, mais um que está lá no padrão lá do Moët Chandon e do miolo, do Irid, né? Notas do produtor: cor amarelo dourado, borbulhas finas, aromas de frutas brancas maduras e coco ralado. O coco provavelmente vem dessa passagem pela barrica de carvalho americano, né? Fala que ele é muito estruturado, então nesse caso aqui tem muita acidez, né? Equilibrado, com cremosidade e acidez refrescante. Então a cremosidade, que as borbulhas ajudam também a equilibrar a acidez, né? E esse vinho aqui eu selecionei porque é um vinho que eu gosto muito. Eu tenho um vídeo aqui no canal que vocês podem assistir lá, que fala os 10 melhores vinhos brancos até R$100, para comprar aqui no Brasil, lógico, né? E esse vinho tá lá, então pra gente aqui ele é um dos 10 melhores até R$100 que você pode comprar. Pelo menos era lá na época lá que eu fiz o vídeo, porque eu fiz a pesquisa no Google agora, ele está R$115, o melhor preço que eu achei. Aqui uma foto da vinícola. E, gente, agora então a gente vai fazer a degustação às cegas. Vai ser muito bacana. Só que como era às cegas, então vem a Tati aqui. A Tati vai preparar essa degustação às cegas para mim e ela vai participar junto. Então, tá chegando a Tati aqui. Pronto, o Júlio já me deixou aqui. Estou com as taças numeradas e as garrafas sem a rolha, mas a gente está usando esse tipo de dispositivo que preserva o gás por uns 3 ou 4 dias. Então vocês vão ouvir o barulho que ele vai fazer e realmente ele preservou. Nem tanto, né? Eu já fiz uma ordem aleatória e já fiz as fotos. Vou aproveitar enquanto eu vou servindo e mostrar para vocês as taças que o Júlio comentou. Essa daqui, por exemplo, é aquela mais tradicional, né? Essa aqui é a tulipa, que ela é mais aberta. E aí tem as outras duas. Para o Júlio eu vou servir todas iguais. A minha tá uma mescla de taças aqui, vocês vão ver. Essa daqui é a taça Bordeaux, né? A taça mais tradicional, mais normal, que a gente gosta muito para tomar espumante dessa. E tem essa aqui que é de Borgonha, que é muito usada para Pinot e Chardonnay. Mas aquela que o Júlio tá usando é a que a gente mais gosta. Então eu vou servir um pouquinho de cada um dos espumantes aqui, numa ordem que o Júlio não sabe. Bom, gente, tô de volta aqui com a Tati. Ela já falou para vocês do carnaval de taças, né, que ela tá trazendo aqui. Para mim só, porque você não deixou para você. E essa aqui é a que o Júlio mais gosta. Não. Só que não. Nem um pouquinho. Mas olha que lindo, charme. Ó, na realidade, essa aqui eu gosto. Essa é aquela que eu falei para vocês, que é aquela tulipa. Essa aqui foi a segunda melhor colocada lá naquela pesquisa que foi feita para potencializar os aromas, né? Porque essa aqui ela também tem a parte comprida, então acelera as bolhas, ela tem um pouco mais de área aqui, de superfície, né, para soltar aromas. Bom, gente, eu vou começar a degustação, eu estou com 5 vinhos servidos aqui, eu não sei qual vinho está em qual taça, né?
Então eu vou acelerar aqui para voltar logo com vocês. Bom, gente, concluí aqui a minha avaliação dos vinhos. Ainda não sei qual vinho é qual, mas vou colocar uma legenda para vocês, então vocês vão saber. Quando eu falar do vinho número 1, vocês vão saber do que eu estou falando. Foi muito boa a degustação. É? Curtiu? Foi, muito. Pode repetir. Bom, cor dos vinhos. Os primeiros 4 vinhos têm uma cor muito parecida, uma intensidade média, assim, um limão mais pro amarelo, assim, e com exceção do 5. O 5 é bem pálido mesmo. Logo que eu Se servi... for um limão é mais pro verde, assim. Ah, nem limão tem. Logo que eu servi eu já falei. Tá diferente esse. Então destacou que a cor do 5 destacou que é uma cor diferente, uma cor mais pra água, né? Pálido, é. Será que dá pra ver? Talvez. Eu acho que dá sim, né? Dá, né? Ó. Legal de ver. Bom, parte aromática. Vamos lá. Vinho número 1. Então, eu vou falar primeiro do vinho número 1. Vinho número 1. Aquele negócio, a cor dele tá no padrão das outras, né? A parte aromática dele, assim, achei uma fruta bastante evoluída, né? Deliciosa, não passada, né? Mas, assim, aroma já de um vinho mais maduro, né? Aqueles aromas de padaria que ele tem, mas, assim, eles não se destacam muito, então estão bem equilibrados com a fruta, né? A acidez dele tem uma boa acidez, não tão alta quanto outros aqui, mas tem uma boa acidez. E achei assim ele um vinho muito equilibrado, né? Então esse aqui ele chama atenção para esse equilíbrio, assim. Ele tem essa acidez que não é super alta, mas é uma acidez boa, com essa fruta madura, então tem um equilíbrio bacana, é um vinho longo, tu bebe ele, fica bastante tempo sentindo os aromas dele. É um vinho bem completo, né? Agora, assim, eu acho que esse aqui não é um vinho para guardar, né? Eu acho que esse aqui é um vinho que ele tá ótimo para beber, então se alguém pegar uma garrafa dessas, eu acho que é para beber. Não deixa para depois. Arranja qualquer motivo. Segundo vinho, na cor parecida com o primeiro. Aqui vem muito aqueles aromas de padaria, né? Então aqui se destacam aromas de padaria. E aqui se destacam aromas de tabaco e coco também, né? Esse tem bastante coco. Tem bastante, né? Eu achei até um pouquinho de excesso nisso, né? E aroma de muita fruta fresca, né? Tem maçã verde, limão siciliano, assim, tá uma delícia. E aromas minerais, que não é tão usual, né? Mas tem aqui, então, é um vinho aromaticamente bastante complexo. Seria mais complexo se ele tivesse um pouquinho menos, eu acho, daqueles aromas ali de coco e tabaco, né? A acidez dele lá em cima, é o mais ácido de todos, né? Tá chupando um limão, né? Não é? Tá chupando um limão. Então, assim, aroma muito potente, né? Chega perto dali e já tá sentindo os aromas do vinho. Assim como a acidez também, que é lá em cima, né? Muito bacana esse vinho. O terceiro vinho. Esse vinho se destaca bastante a padaria dele. De cara ver, é um vinho que ficou bastante tempo lá com as leveduras lá, né? Agora, é um vinho, é profundo, é complexo. Isso aqui tá um vinhaço, né? É uma maçã madura, um pomelo, junto com aqueles aromas de padaria, né? Que eu já falei de brioche, de casca de pão, né? Acidez alta, acidez bem alta. O segundo é mais alta ainda, mas isso aqui é uma acidez já alta. Já é uma acidez bem destacada, né? Então ele tem esse equilíbrio daquela padaria com uma fruta evoluída também, porque não é uma fruta fresquinha, né? Então, é isso que eu falo, tá bem legal. O aroma dele tá integrado, assim, tá gostoso, né? Não é só o aroma, que nem o 2. O 2 tem um aromão. O 2 é uma bomba no nariz. Aí o 3 tá super bom. O 4. O 4 eu achei aroma de padaria também aparece aqui, mas aparece bem mais leve que o 3, por exemplo, né? Só que aqui é uma fruta fresca, né? O 3 então era aquela fruta mais evoluída, mais madura, que é uma fruta fresca. Então eu achei uma maçã verde, uma pera, né? Acidez alta também, acidez tipo a do 3, né? Só perdem pro 2, né? Então aqui um vinho fresco, bastante equilíbrio. Bom, aqui só tem vinho muito bom, né, gente? Mas isso aqui também é muito bom. Esse no aroma tem alguma coisa assim que remete a um chá, uma coisa bem gostosa, de algumas frutas diferentes, um mix de frutas, assim. Tem algum aroma nele aqui que eu não consegui achar o nome, ela achou esse nome de chá, talvez seja esse chá aí que ela falou, chá de hibisco. Hibisco, eu falei, mas não sei. Número 5. Número 5 aí é aquela cor bem pálida, né? No nariz vem fruta, eu sinto bastante fruta, mas é mais simples, assim, para mim ele é o menos complexo de todos, né? E ele é o que tem menos acidez de todos, aqui eu vou ter uma acidez média, né?
Eu botei numa acidez acima da média e nos outros 3 acidez alta, né? Então esse aqui é uma acidez média. E as bolhas aqui, o pelágio, eu achei menos integrado. Assim, tu bota a taça, aparece um monte de bolha, mas ela vai embora mais rápido, né? E na boca a mesma coisa. Você pega no início, você enche um pouquinho a boca de bolha, né? Depois desaparece. E quando a bolha está bem integrada, não enche a boca. Tu fica sentindo ela sem fazer assim, aquela sensação de enchimento de boca, né? De refrigerante, eu falo, que fez um montão e depois some. Então essa foi a avaliação dos vinhos. Você vai chutar? Calma, vou falar a minha preferência primeiro. Tô ansiosa. Bom, gente, o melhor para mim foi o número 3, né? Para mim é um vinho muito complexo, tem bastante padaria. Talvez pudesse ter um pouquinho menos para ter mais fruta, assim, mas assim, tá um vinhaço, tem aquela fruta madura, tá muito gostoso, né? E para mim o que ficou um pouco atrás foi o número 5, né? O número 5 eu achei ele mais simples. O número 5 achei mais simples que os outros. Pra ti, o que foi? Tu gostou do 5? Não. Pra mim, eu não gostei do 5. Ah, então tá concordando. Parece que tu discordou de mim. Desculpa. Não, achei que você tinha falado a ordem. 3, Não, depois 5. Eu falei que o 3 foi o que eu mais gostei. E menos o 5. E o 5 foi o que eu menos gostei. Achei que eu tava muito louca. Ufa. Então, assim, o 5 pra mim ele não tá no nível dos outros, né? Pra mim o 3 ele escola um pouco pra cima do nível e o 5 pra baixo, né? Aí 1, 2 e 4, vinhaços, gente, gostei dos 3, né? Com perfis diferentes, né? Desses 3, o 4 tem aquele perfil, o 1 tem aquele perfil de vinho maduro, né? De já vinho evoluído, que é muito gostoso, mas acho também que não dá para guardar mais. O 2 e o 4, pô, o 2 tem aquela potência aromática, aquela acidez lá em cima. Isso aqui pode guardar ainda, eu acho que pode guardar muito tempo esse vinho número 2 aqui, né? Mas achei assim, 1, 2 e 4, para dar uma avaliação, achei parecido de qualidade, embora sejam estilos diferentes, assim, né? E o 3 se destaca para cima e o 5 se destaca para baixo. Então tá, quer que eu tente adivinhar qual é qual? Lógico, peraí. Que eu tenho minhas. Tem que arranjar lugar. Bom, gente, vamos lá. Bom, champanhe é conhecida por ter acidez lá em cima, né? Então, esses que eu achei que tem um pouco menos de acidez, que são 1 e o 5, eu acho que não são champanhe, né? Então, só para ver o jeito que eu estou pensando, né? E aí, entre o 1 e o 5, assim, eu acho assim, primeiro assim, o 1 tem essa coisa madura, vinho complexo, tá maravilhoso. Então, eu tô achando que esse 1 é o miolo. O 2, antes de falar do 5, né? Porque vai implicar na minha razão para escolher o 5, porque que é o 2, que tem esses aromas de coco, de tabaco, que a gente achei até em excesso. Imagino que seja o RH. O vinho está maravilhoso, mas tem muita madeira nele, né? Então esse aqui é um vinho, quem gosta de emoções fortes, esse aqui é o vinho, né? Tem muita acidez, tem a parte aromática muito forte, esses aromas de madeira, mas junto com os aromas de madeira tem os aromas de padaria, tem os aromas de fruta fresca, fruta bem fresca, que é incrível se for esse vinho mesmo que eu tô achando, porque ele é 2014, ainda tá com essa fruta fresca. Vamos ver. Esse foi logo que eu bebi, que eu falei, ele é pesado. Ele é um vinho que assim, tem bastante densidade também, né, na boca, o 2. Eu não acho que essa acidez toda deixa ele leve. Nossa, sério, marido? Não, eu acho ele... Pra mim, o que fica mais pesado é o 5, que é porque tem menos acidez. Então aí fica faltando acidez para dar essa refrescância. Bom, e concluindo então, se eu achei que 1 e 2 são brasileiros, né? E o 5 também, eu falei, como tem menos acidez, não deve ser champanhe, então o 5 para mim deve ser o Cavigais, né? Se for isso, aí o Cavigais para mim ficou para baixo, né? E aí o 3 e 4, champanhe, né? Agora aí tem assim, o 3 faz uma fruta madura, o 4 com essa fruta fresca. O 3 eu não tenho muita dúvida que é champanhe. E eu acho que ele é o Moët Chandon, o 2013 lá, porque tem essa fruta madura. O 4 não é tão claro assim ser um champanhe, tem acidez alta, né? Mas assim, não achei tanto aroma de padaria. Em champanhe normalmente tu acha muito aroma de padaria. Mas é isso, então o 4 para mim é o Viúva Clicquot, Velvet Clicquot. Então, todo mundo já sabe lá como é que eu fui. Eu quero saber como é que eu fui. Número 1. 1. Acertei, bom começo, gente. Olhem a garrafa desse miolo. Tem isso aqui, nem sei que material é esse, mas é tipo um metal por cima da garrafa. Ela até cria um problema, porque para essas tampas de espumante, ficou meio elas assim. têm que prender aqui embaixo dessa saliência que tem. E esse metal atrapalha. Cuidado, então, né? para guardar ele, eu acho que vou ter que arrancar esse
esse metal aqui? Eu tenho uma solução. A gente pode tomar hoje? A Tati Fácil. sempre resolve assim. Ó. Bom, gente, um vinhaço, um vinho maduro. Falei que não é para guardar, mas é um super vinho. Então, vinho número 2. Que esse pela madeira eu não tô muito. Esse eu não estou muito inseguro, não. Então é o RH. Gente, um vinhaço. É o mais barato do painel. É um super vinho. Para mim ele está no nível lá do que eu acho que é o Velvet Clicquot lá. Então, um super vinho. E um preço bom. Eu acho que não deve ser um vinho tão fácil de achar, mas olhem na vinícola. No RH, site da vinícola. Que acha. Pô, esse vinho aqui, ó, gente. A dica de compra aqui vai ser esse, pelo preço de todos aqui. Vinho número 3. 3. CT, ela quase me enganou, né? Porque ela fez Eu que ia só fui pegar. tirar da frente. Ela fez que ia pegar o Velvet Clicquot, que é outro champanhe que não é possível que eu errei esse. Eu só fui tirar da frente. É um super vinho, gente. Aqui, disparado, né? Que é o mais caro do painel também, né? Mas é um super vinho. Bebi pouquíssimos vinhos de champanhes assim na minha vida. Um delícia esse vinho, um vinhaço. Né? Ele vem numa caixa, todo bonitão, né? Muito bom. Super especial. Então, número 4. Número 4, o outro champanhe. Esse champanhe aqui que eu achei assim, não é tão caro, tão claro para mim assim na hora, eu achei que fosse um champanhe porque precisava ter um pouco mais de padaria. Mas é um champanhe não vintage, né? Então talvez tenha ficado mais perto dos 12 meses, que é o mínimo que ele fica lá, e não tem tanta padaria assim. Né? Esse foi um interessante, deixa eu só te interromper um pouco, porque eu tomei nessa taça. Aí eu falei, nossa, será que tem diferença? Deixa eu provar na taça que o Júlio gosta. Muita diferença. É, da parte aromática, né? É. Sem beber. Beber quanto vai ser a igual. gente- Beber não vai ser igual. Mas se coloca aqui, só para sentir os aromas, dá bastante diferença. A gente testou aqui, deu muita diferença mesmo. Realmente faz diferença. E o 5? Então, ainda lá o 5. Então, o 5 é o Geiss, né? O Geiss aqui é 94 pontos da Decanter, mas ficou para trás dos outros, gente. Hoje aqui não deu para ele. Também, né? Enfrentando gigantes. Gente, que outros espumantes brasileiros vocês conhecem de um nível bacana, assim, pra gente provar? E também que outros espumantes vocês conhecem, assim, que vale muito a pena, assim, a qualidade pelo preço. Eu quero essas 2 dicas para eu montar mais degustações de espumantes aqui. Então, dicas de espumante brasileiro principalmente, mas qualquer dica de espumante vale também. Foi a primeira espumante, né? Foi a primeira espumante que a gente Porque é fez no canal. difícil de conseguir tantas, assim, e deixar todo mundo aberto, né? Foi muito legal. Espumante é mais difícil mesmo, né? Porque vocês já viram, né? Quando a gente faz com um vinho, a gente usa o coravim e aí guarda lá o vinho de volta. O espumante abriu, não vai durar muito tempo. Mesmo com essas tampas aqui, vai durar tipo uma semana, não é mais do que isso. Né? Ou segue a minha técnica, que eu já falei, já expliquei 1000 vezes. E outra coisa, você gosta do canal, quer colaborar com o canal, se inscreva. Tem que se inscrever no canal. E outra coisa que a gente acha que é super importante é, assim, gostou desse vídeo, tem um amigo lá que você acha que gosta, que vai gostar desse vídeo também, manda o link para ele. Né? E óbvio, curte o vídeo, né? Se não está inscrito no canal, como eu falei, tem que se inscrever. E Agora é a hora, né? Um brinde. então tá, com qual número? Eu vou pegar o 3, vai. Tem um pouquinho, mas Então eu vou pegar só um aqui para mostrar. então pera, deixa eu pegar a minha. As diferentes. Até mais, gente.